Boa noite, meus amigos. Novamente estamos aqui no Espaço Entrevistas da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, a Leia JF, para entrevistar mais um escritor de nome reconhecido. Nosso convidado de hoje, Rafael Miguel. Vamos aguardar o Rafael chegar. Ele é um escritor que escreveu esse livro que eu adoro, que é Ácido e Doce. É um livro fantástico. Depois lançou também Planeta Brutal, uma distopia excelente. E nós vamos conversar com o Rafael aqui e vamos falar de todas as suas obras e os seus planos para o futuro. Vamos aguardar o Rafael chegar para a gente conversar com ele. Você encontra o Rafael Miguel no Instagram e também no Facebook, se quiser seguir as suas páginas e saber mais sobre o autor. Esse espaço, Entrevistas da Leia, ele foi criado para a gente continuar a nossa promoção da Leia JF, que é Abrace um Autor Nacional. A gente procura divulgar a literatura de Juiz de Fora e divulgar também a literatura brasileira, a literatura nacional, que é muito boa, muito rica e vale a pena conhecer a literatura nacional. A Leia Juiz de Fora, Leia JF, tem 5 anos de existência e nesse período já participou de várias feiras literárias, várias bienais, patrocinou 5 concursos literários. Desses 5 concursos literários, 4 já estão com seus livros físicos, encontrados aí nas redes sociais com seus autores, nas livrarias. Então, procurar conhecer o trabalho da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Leia JF. Temos aqui presente a Marisa Timpone, que é membro da Leia, a Denise Doro, que é membro da Leia, também com vários livros publicados, todas as duas, e várias outras pessoas que estão chegando, a Josi, a Eduarda, sejam bem-vindos, Josi, o N. Então, todos vocês sejam bem-vindos à nossa noite de entrevista. Renata Morim também chegou agora. São todas pessoas que estão junto com a gente, batalhando pela divulgação da literatura nacional. Vamos aguardar um pouquinho o Rafael Miguel chegar. Obrigado, Denise. A gente acaba conhecendo muita gente, conhecendo o trabalho de cada autor para se divulgar na rede social, para conseguir trabalhar e fazer livros. Estão aguardando somente o Rafael chegar. Boa noite, Rafael. Opa, e aí, tudo bem? Que prazer. Quanto tempo não te vejo? Faz um tempinho. Eu acho que desde a Bienal do Rio. Acho que desde a Bienal do Rio que a gente não se encontra. Como? Eu acho que a gente não se encontra desde a Bienal do Rio. Verdade, cara, faz tempinho, hein? Bienal do Rio de 2018. 2018. Não, 2017. 17. Eu te vi na Bienal do Rio em 2017.
Verdade. né? Nossa, foi muito bom te conhecer aquela vez lá, cara. Muito bom. Pois é. Já falei um pouco de você, já falei dos dois livros que eu tenho, que é o Ácido Doce, né? E o Planeta Brutal, que estão aqui comigo, né? Tá tudo Pô, bem? obrigado. Muita Tá correria tudo esses bem? dias aí. Tá, tá na correria total, né? Não tem jeito. Pois é. Tem um monte de gente aqui da Liga de Escritores, você conhece, eu já te falei a respeito da Liga de Escritores, né? A gente é uma liga aqui de Juiz de Fora, temos 24 membros, e a gente está na luta aí para divulgar a literatura de Juiz de Fora, a literatura nacional. Né? Seja É, bem-vindo a esse espaço, o obrigado. espaço é seu, tá certo? Eu queria que você contasse pra gente aí quem é o Rafael Miguel, né? Você é de onde, Então, nasceu onde, tá fazendo o que de projeto novo? eu sou de Botucatu, interior de São Paulo. A cidade é conhecida como a terra do Saci. Né? E eu comecei a escrever assim mais por uma necessidade pessoal de querer transmitir as minhas histórias, né? Sempre gostei muito de ficção, de transitar entre o mundo lúdico e o real. E então tinha essa necessidade de expor tudo que eu tinha vontade de escrever. Então eu comecei participando de antologias, muitas antologias, eu publiquei de vários gêneros, né? E depois eu fui avançando até ter a confiança para entrar no universo do mundo do livro solo. Meu primeiro livro foi uma espécie de fantasia contemporânea ali, o livro do Destino. Depois eu fui pro Ácido e Doce, que já é um romance urbano e tal. E com pitadas de suspense, drama, exatamente. E até hoje, esse livro, assim, ele é o meu maior sucesso, cara. Ele é o meu maior xodó. Abriu muitas portas para mim. Fez eu ser mais conhecido, né, do que eu era. Aham. E a partir de então, eu fui escrevendo em vários gêneros. Publiquei um livro de contos chamado Cinco, que é um suspense, vários contos interligados. Ele é bem fininho, cara. É um livreto. Eu gosto de falar que ele é um livreto. Aham. Depois disso, depois disso eu fui pro mundo da distopia com Planeta Brutal. é, Isso, esse aí, esse laranjão aí. Depois a gente publicou até juntos, né, Arthur? A gente publicou o playlist, contos Playlist. musicais, Muito que legal. eu adoro esse livro, cara. Adorei participar desse projeto. E aí também publiquei o Drama, que é a outra coletânea de contos. Depois fomos para Os Supremos, que é um projeto de super-heróis brasileiros, né? Eu sempre gostei muito de super-herói e de repente surgiu a oportunidade de criar os Supremos. Conversei com outros autores e a gente armou um esquema ali onde o universo compartilhado e cada um escreveu sobre um herói específico, né? Ah, E eu acho muito legal isso, cara, porque você mostra que o Brasil tem potencial também, sabe? A gente dá muito valor às coisas que vêm de fora, mas aqui no Brasil a gente tem potencial. E basta a pessoa querer explorar mais os brasileiros, né? Nós temos isso você mesmo. que trabalha com o tema de vampiro, temos autores que trabalham com fantasia até medieval, fantasia brasileira. E tudo isso é muito rico. E às vezes acaba passando um pouco desapercebido do grande público. Que é Claro. muito triste, na verdade, né? Eu acho que a questão do público até fica mais fácil por causa de preço, né? De repente, a, a massificação da obra estrangeira vende mais barato e acaba a gente não tendo muito como chegar. Mas você Sim, começou a escrever também como todo mundo, né? Começou a escrever é. como cedo e antologias. A gente tem muita dúvida na antologia a respeito de é, a hora de parar com a antologia. É. O que você acha?
Eu conversei com o Marcelo Assetti aqui e estava conversando com ele a respeito disso. Falei, gente, a gente participa de um monte de antologias, né? De repente, esse ano acho que eu estou participando de umas 10, talvez. Nossa. Ontem eu fui até, fiquei sabendo, estou participando de mais uma de vampiros agora, que chama Eles Vivem. Meu Eu conto vi. foi selecionado. Achei ótimo. Um conto muito maluco. Maluco mesmo. Assim que é bom. Né, e você também participou de um monte. Vale a pena participar sempre de antologias? Eu acho que ela Olha, divulga, né? eu vou te falar que me deu bastante bagagem. Quando eu comecei por antologia e daí foi tipo muita de uma vez só, sabe? Eu dei uma de maluco e comecei a entrar em várias, É. com vários temas. Mas assim, foi bom para aprendizado, tá? Eu comecei eu percebi que a minha escrita ficou um pouco mais refinada e eu consegui abordar temas que até então eram difíceis para mim, cara. Todo mundo tem lá as suas zonas seguras, né? E quando você participa de Sim, uma antologia, principalmente quando ela foge um pouco da sua zona de conforto, isso acaba sendo legal, acaba ajudando muito. E também através das antologias, eu conheci muita gente no mercado editorial, além de escritores, muitas editoras e muitos leitores que talvez não conhecessem o meu trabalho e foram com atrás por certeza. causa das antologias. Então eu sou muito grato a esse formato de publicação. Porém, a gente tem que ficar atento, sim. Porque como escritor, você também tem que ser estrategista, cara. Você não pode simplesmente lançar as coisas assim a esmo. Você tem que procurar ali alguma identidade e as antologias, elas acabam desvirtuando um pouco a sua identidade como escritor, né? Sim, Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou tentando dizer, mas é sim, uma opinião que eu tenho. Ao mesmo tempo que ela é benéfica por isso, ela é maléfica por isso também, claro. né? E você vai Aham. acabar entrando ali em mundos que não é o seu domínio, cara. Então você tem que tomar muito cuidado com antologias. E tem outra questão, que é um pouco mais mercadológica. Muitas vezes você vai ter lá uma cacetada de livros para vender, tá? Essa é a grande verdade, digo das antologias, que não faz parte do seu público-alvo e você vai ter dificuldade para vender aquilo lá. Então você vai ter um monte Com de livro certeza. empacado na sua casa e você corre um grande risco de perder alguns projetos particulares por causa disso aí. Com certeza. Talvez. Ano passado eu participei de uma antologia com um conto romântico. Não é minha Sim. praia. Né? Eu escrevi um conto romântico. Claro que no final não ficou um final feliz. Né? Eu estraguei tudo no final. Tem o seu dedinho ali, né? Pois é, então eu acho que tem que fazer. Mas o seu primeiro livro foi o Livro do Destino. Conta um pouquinho pra gente desse livro. Bom, o livro do Destino, eu digo assim que ele é um pouco mais. Ele é um pouco mais imaturo. Né? Ele é um pouco mais imaturo, até porque o personagem ele é um adolescente. E como adolescente ele tem lá a sua visão mais engessada da vida. Né? A gente não pode dizer que o cara tem lá grandes pensamentos, porque ele não tem. Então ele é um livro um pouco mais simplista, tá? Ele é narrado em terceira pessoa. Só que a premissa dele é um pouco, ela é interessante do ponto de vista filosófico, se você pensar, porque o garoto ele recebe um livro que é capaz de alterar o destino das pessoas. E Ah, aí você já pode se perguntar se realmente existe destino ou não, se nós somos predestinados a alguma coisa ou não, se cada um faz o seu próprio caminho. E durante o livro ele vai aprendendo a lidar com essa questão, claro que de uma forma um pouco mais fantasiosa, né? Não é um livro tão questionador quanto poderia ser. E ele tem que tomar algumas decisões extremas por causa desse livro que ele tem em mãos. E eu tenho muito a agradecer ao Livro do Destino, porque ele me abriu espaço na literatura, né? Eu consegui muitos contatos por causa dele, muitos leitores me conheceram através dele e depois embarcaram comigo nessa jornada. Então ele foi uma ótima porta de entrada, vendeu bem, não tenho o que reclamar desse livro.
Muito Hoje em dia bom. ele está um pouco mais esquecido por questões assim de estratégia de divulgação, mas ainda tem aí para vender, inclusive em livrarias e tal, e quem quiser ler e depois me contar o que achou, vai ser ótimo. Não, pois é, ele eu não conheço ainda. Mas depois o segundo foi esse aqui. O segundo Isso, foi o ácido de doce. aí O é ácido, uma divisão de ácido de doce eu adoro. Ah, muito Adoro. obrigado. Fiz, inclusive, você leu a resenha dele no meu blog, né? Sim, Eu sim. adoro E, livros com finais independentes, né? eu fico muito feliz Não com vou, isso. não vou dar spoiler, mas É, fala pra gente como é que foi a construção desse livro. cara, esse livro já é mais adulto, né? Bem mais adulto que o livro do Tá? Destino, até por causa da temática dele. Ele envolve uma conspiração ali que vai desde de corromper a vida de uma jovem adolescente que quer ser modelo até venda de drogas. É mais adulto. É um resumo disso. Ele foi pensado para ser um livro maior, né? Você pode notar que na edição ele tem lá suas 250 páginas, um pouco mais que isso. E por questão financeira, da época a gente acabou cortando e ele é um livro que ele se conclui dentro do arco dele, mas teria mais algo a se explorar, né? Esse livro me ajudou muito a conhecer novos rumos. Muita gente me conheceu por causa desse livro também. Muita gente que leu o livro do Destino, acompanhou ele e acabou gostando, o que me surpreendeu. Eu achei que talvez não fosse o caso. E, e ainda hoje é o livro que mais vendeu, cara. Dos livros que eu escrevi, foi o que mais vendeu. Ainda hoje tem gente me enchendo o saco para continuação. Muita gente me cobra isso. Você tinha Mas eu falado a tenho. respeito de uma possível continuação, mas depois, né? Sim. Recentemente, essa semana aqui, eu consegui os direitos sobre o logotipo dele, que é Não. esse lettering, né? Essa criação aqui. Aham. A partir disso, eu posso trabalhar com novas ideias que eu tenho para o livro. Provavelmente eu vou trabalhar mais na franquia. É, Mas é isso, cara. Ele é um romance urbano. Ele tem sua pegada de suspense. Tem uma protagonista feminina muito forte, né? Não só apenas pela, pela personalidade dela, como também pela história dela, né? É uma história razoavelmente pesada. Claro. Mas eu tenho algumas questões sobre esse livro, porque, na minha opinião, ele não atingiu o potencial que ele poderia. Né? O escritor Não. ele tem que olhar para o trabalho dele e saber o que funciona e o que não funciona. E hoje, um pouco mais maduro, faz 3 anos, acho que eu publiquei esse livro, eu consigo olhar para ele e imaginar que eu posso mudar muito, eu vou mudar muita coisa nele ainda, cara. E vou trabalhar muito Não. com ele ainda. Vai mudar muita coisa, mas ele é ótimo. Tem coisa que não ficou legal, cara. Tem alguma coisa ali um pouco mal construída, sabe? Eu quero deixar ele mais coeso, mais firme. A Clesiane está dizendo ali, ó, queremos bis do ácido doce, sim. Entendeu? Né? Eu costumo a usar um pouco de mistério com relação a isso, mas vai ter sim. Pode esperar que vai ter. Eu acho que dá para fazer uma coisa legal ali para cima, para frente agora, ué. Daquele Dá. ponto que interrompeu, dá pra fazer muita coisa. Na verdade, eu passei um tempo meio afastado. Também cheguei até a me questionar sobre se eu continuaria ou não na literatura. Mas eu acho que minha história ainda não acabou, cara. Eu quero continuar aquilo que eu não terminei. Eu quero dar essa satisfação para quem me acompanha. E com certeza é o mínimo que eu posso fazer é continuar essa história aqui que eu gosto muito também. Com certeza. Com certeza. Você falou da nossa antologia, a playlist. Sim. Acho a playlist uma ideia fantástica, né? Ah, sensacional.
Até então você não tinha esse tipo de interação nos livros, né? Eu acho que a música tem muito a contribuir para a literatura e a literatura para a música. Eu acho que Sim, são dois lados ali da mesma, de uma, são primos, né? Se você pegar a linha, a espinha dorsal ali, a árvore genealógica da, da arte, você vai acabar chegando à conclusão de que a música e a literatura são primas. E isso eu digo com vários exemplos, cara. Tem livros que são inspirados em músicas, tem músicas que são inspiradas em livros. E a minha ideia aqui foi justamente isso: pegar músicas e trazer elas para o mundo da literatura, né? sim. Todos os contos são baseados ou têm a ver com música. É uma coisa que move o ser humano. Todo mundo, a hora que está saindo para ir trabalhar, está lá ouvindo alguma musiquinha, né? Seja um Claro. samba ou um rock pesadíssimo, mas todo mundo tem lá suas músicas preferidas. E eu achei que seria legal a gente juntar isso num livro, conseguir muitos autores sensacionais para esse livro. Você não vê com tanta frequência autores de qualidade participando do mesmo projeto. E a playlist tem isso, tem autores maravilhosos, tem também autores iniciantes que mostraram muito talento. E Sim. eu procurei fazer isso, exatamente. Eu quis mesclar, quis colocar pessoas experientes junto com iniciantes e fazer ali um, um projeto bem diferenciado e acho que eu tive sucesso nisso. Quem leu adorou, conheço, quem tem esse livro guardado com muito carinho. Claro. E, e valeu, cara, valeu a experiência. Eu adorei ter sido organizador desse projeto. Aprendi muito como organizador. O processo de editoração, né, eu tive que estudá-lo para ser um organizador. Muita gente, quando organiza uma antologia, acaba deixando o filho no mundo. Quer Aham. participar? Participa, não quer participar? Não participe. Mas eu fiz questão de procurar entender melhor a dinâmica da antologia, sempre gostei dessa parte de interação, e acho que quando você une esforços, a literatura só cresce. Né? Com E esse certeza. livro mostrou muita união, cara. Eu adorei ter trabalhado com ele, adorei ter trabalhado com você, adorei ter trabalhado com todos os autores envolvidos. A capa é bonita, o projeto gráfico é bonito e os contos são maravilhosos. Não tem o que falar desse livro. Pois é. O Wellington Budin está aí falando com a gente que o livro é sensacional, e é mesmo. Né? Obrigado, cara. Valeu. Eu passei um certo aperto, porque eu escrevi um conto e ele ficou Sim. grande demais. E não tinha como mutilá-lo, sabe? Não tinha como mudar. Eu acabei escrevendo outro. Né? Eu publiquei aí no playlist o Carnaval em Salvador, que é um, Que é um, muito um legal. conto É mais muito legal. ou menos romântico, que termina mal também, né? Claro. Mas foi uma Mas coisa aí bonita. tá a sua assinatura, né? Você consegue ver a assinatura do autor, a assinatura do escritor. É muito Claro. legal você ver isso na prática, né? É. Para quem está Mesmo aqui, gente, da Liga da Leia, e quem não sabe quem é essa história da playlist, o Rafael organizou uma antologia que o conto tinha que ter alguma coisa com música, né? isso. Tanto que o meu conto é o Carnaval em Salvador, onde eu cito vários sambas importantes aí da música brasileira, né? Mas tinha Uhum. que ter alguma coisa com música. E ficou um livro muito bom, muito legal, Ficou né? muito bom. Foi um trabalho muito legal, inclusive a gente escolheu capa juntos, todo mundo trabalhou junto, né? Exatamente. Nós colocamos a capa para ser escolhida, né? Colocamos lá a capa a tapa. Então É, acabou vencendo esse roxinho aqui. Eu votei nele, você votou em quem? eu acho que nesse também. Tinha Nesse outro que era com também. verde, que eu não gostei, Tinha verde, né? tinha vermelho, tinha É, azul, várias cores. Essa aqui é a capa dele, acho que a moça ali está perguntando. E é sim. uma capa muito legal também, né? Você vê aqui os detalhes. É que a minha versão ela é plastificada, cara. Eu não, eu tenho é a versão O meu, do organizador, digamos assim. Eu deixo os meus livros plastificados porque eu não quero mexer neles. Então vários deles não, estão plastificadinhos. bem Uma melhor assim. mania que eu tenho.
Muito bem. Depois o próximo foi o quê? Foi a distopia. Ah, é o Planeta Brutal, né? O Planeta Planeta Brutal Brutal. também. Ele Esse veio aí com mais uma proposta diferente, né? é diferente. Durante a carreira eu transitei entre os gêneros. E o Planeta Brutal ele traz praticamente dois personagens principais. Eu não sei se eu posso dizer que um é protagonista e o outro é o co-protagonista, né? E eles interagem entre eles durante a trama até o clímax. A protagonista ela é uma mãe, tá? E o planeta Terra ele sofreu muita mudança, até por causa dos efeitos do aquecimento global. E ela está num determinado espaço ali que era uma área verde e virou um deserto. É um pouco, Né? é um pouco exagerado, na verdade, né? Se você conversar com alguém, um estudioso sobre o assunto, talvez ele chegue à conclusão de que não seria possível na vida real. Mas aqui a gente abre o espaço para o lúdico, nós estamos fantasiando. E enquanto ela caminha por esse deserto, ela tá com o filho dela e o filho dela acaba se perdendo. Só que ela não é uma mulher qualquer, cara. Ela aprendeu a lutar, porque a realidade onde eles vivem com trocadilho, ela é muito brutal, né? Então ela é uma mulher guerreira. E ela tem que procurar o filho dela, e nesse meio tempo ela encontra o co-protagonista, que é um cara mais. Quase um anti-vilão, um anti-herói, desculpa. É. E o cara é esquentado, o cara é nervoso, o cara é meio. Personalidade ruim mesmo, né? E ela tem que lidar com essa figura, porque um tá junto com o outro numa jornada e eles compartilham daquele universo violento, violentíssimo. Sim. Até tem gente que me criticou por ser violentíssimo, mas não tem como escapar disso. A gente está falando de uma Uhum. realidade totalmente alucinante, onde as pessoas têm que sobreviver a qualquer custo. E se o cara não quisesse ler algo violento, ele não ia atrás do que é chamado Planeta Brutal. Claro, Simplesmente. lógico. Né? E esse livro ele foi ótimo para mim também. Cresci bastante como escritor com ele. Abriu o espaço para um novo público também. Eu tenho várias ideias legais sobre esse livro, talvez trabalhar ele futuramente em outras mídias. Eu gostaria muito de transformar ele em história em quadrinho. Senhor Guardim? Eu acho que ele tá pronto para virar uma história em quadrinho, cara. Ele tem umas ilustrações muito bacanas também, do Rafael Danesin, que esteve Sim, aqui recentemente, né? sim. E seria uma história em quadrinho muito boa. Eu até cheguei a estudar um pouco sobre história em quadrinho, talvez seja uma nova fase aí da minha carreira mais para frente, tá? Se eu chegar lá. Mas eu gosto desse livro porque ele é muito visual. Ele é muito visual. Ele daria certo como quadrinho, daria certo como uma série. Sim. Talvez por ele ser tão visual assim, tem gente que não gostou do formato como ele é descrito, mas não tinha como fugir disso. A pessoa tinha que ser colocada naquela realidade, por isso a descrição é daquela forma. E sei lá, ele recebeu alguns prêmios, eu não vou lembrar agora todos. Ele foi indicado ao Prêmio São Paulo de Literatura. Eu gosto bastante desse livro, cara. Adorei esse livro. Claro. Mas ele é muito, muito, muito bom. Mas a questão do leitor não gostar do que a gente escreve também é bom. Então, mas, pô, Claro. você não está escrito assim. Entendeu? Quer dizer que o cara interagiu com a nossa leitura, com o nosso. Eu escrevi um É, conto uma vez, foi o É Difícil Morrer, o primeiro romance que eu publiquei. E tinha uma amiga minha que lia. Eu escrevi e ela lia, sabe? sim. Não era nem uma leitora beta, não, era uma leitora só, né? Então ela lia. E de repente, assim, quando eu publiquei o livro, ela brigou comigo. Porque ela não queria o fim que eu dei. Entendeu? Ela não queria o fim que eu dei. Então, não pode ser, mas é esse o fim que eu quero. Entendeu? Então, assim, eu acho que até isso interage, né, o leitor com a gente é interessante, é muito bom. Eu não É, saberia mexer. Eu falei com o Daniel outro dia aqui, né? Eu não saberia mexer com quadrinhos de jeito nenhum. Eu, verdade. eu gosto de quadrinhos, mas eu não saberia mexer de jeito nenhum.
história em quadrinho? Eu tenho esse sonho, cara. Eu sempre gostei muito também de quadrinho. E eu quero escrever quadrinho, sim. É uma vontade minha e não precisa nem ser comercial, sabe? Só para ter ali guardadinho, falar que eu montei a história, eu acho que eu ia gostar muito de trabalhar com isso. Agora, você falou um negócio importante, porque mesmo que quando o cara interage dessa forma que você mencionou, é importantíssimo pra gente. Ruim ia ser se o cara não nem ligasse pro trabalho seu, né? Pegasse o livro Claro, seu lá e do mesmo jeito que comprou, jogar na prateleira e esquecer. Isso é ruim. claro. Agora, cara, Você pensa, se o cara entendeu? interage, é ótimo. Começar a ler e parar no meio do caminho, esquecer do livro, que não gostou. Esquecer lá, guardar. É. Isso é ruim, isso é Então, péssimo. eu Né? acho que eu sou um leitor voraz, né? Adoro ler. E eu, de vez em quando, brigo com meus autores. Tô lendo um negócio e falo, pô, não pode fazer isso. Né? Não pode fazer isso. Sabe? Uma vez eu estava lendo A Múmia, da Anne Rice. No meio do caminho, eu falei, não, você não vai fazer isso, não, mãe. Eu briguei com a autora. E ela fez uma confusão que não é competente. Mas fez, né? Então eu acho isso importante também. Não pode cair É, tem gente que bate no livro, tem gente que joga longe. É, Eu acho que o livro é feito para isso, é feito para gerar emoções na pessoa, seja bom ou ruim, tem que gerar emoção, né? com certeza. Se for apático ao livro, você não fez bem o seu trabalho como escritor, faltou alguma coisa ali para dar a liga, digamos assim. Claro. Tem livro que eu termino de ler chorando. Entendeu? Sim. Né? A emoção é tanta que o negócio explode mesmo. Se você não conseguir tocar o leitor, se você leu e não foi tocado, alguma coisa errada foi feita durante o processo de escrita, né? Claro. Ou é você que não conseguiu captar a emoção, mas de alguma forma o livro tem que mexer com a pessoa. Nem que seja para deixar ela confusa, nem que seja para deixar ela brava, nem que seja para deixar ela chateada de alguma forma, tem que mexer com a pessoa. Tem gera emoção. Eu já tive histórias que eu escrevi que eu terminei a minha história chorando pelo personagem. Entendeu? Porque eu fiz um negócio tão trágico que foi um negócio assim terrível. Mas eu acho Não, que eu tem que meter. entendo. E o escritor, ele tem que entender o seguinte: ele tem que ser o maior fã da história dele e tem que ser o maior crítico da história dele. Então ele tem que Claro. ter a sensibilidade de pegar aquilo lá que ele escreveu e pensar, isso aqui tá ótimo. Ou o inverso, ou ele pode olhar aquilo e falar, isso aqui tá uma porcaria. Claro. Né? O cara tem que ter essa sensibilidade, senão ele tá no ramo errado, senão ele tem que fazer outra coisa, ele não pode escrever. Ou o cara tem a sensibilidade de ver o que ele escreveu, olhar para aquilo e saber distinguir se tá bom ou ele Com certeza. tá viajando. Claro. Ele não pode ser babaca a ponto de achar que tudo que ele escreve é ótimo, e também não pode ser um Sim. frouxo de achar que tudo que ele escreve é ruim. tem que ter um Não, meio pois é. termo aí, senão. Nós temos um grande problema que muitos escritores se acham, né, o suprassumo da É, literatura, né? E acabam, de repente, fazendo coisa ruim. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente escreve que a gente não dá certo valor e, aos olhos de outra pessoa, fica com outra cara, né? sim. Entendeu? Assim, de repente você escreve uma coisa e você acha, nossa, é assim? A outra pessoa vai ler, pô, que legal! Entendeu? Então eu acho E assim, aí tá a importância da coragem de colocar a cara a tapa, né? claro, Porque o cara que escreve e publica, ele avançou um nível ali do interior dele, que é colocar o livro sujeito à opinião do público. claro, Né? E tem gente que pode te auxiliar nesse processo, cara. Eu conheço escritores que mandam para blogueiros. Você disse de uma amiga que lê o que você escreve. No meu caso, a minha esposa lê o que eu escrevo. sim, E a gente tem que ter essas pessoas para nos auxiliar. O escritor ele não é o senhor da razão, nem sempre ele tem lá a melhor ideia do mundo e nem sempre a pior também. Outras pessoas têm que ler e dizer para sim, ele se ele está no rumo certo ou não. Eu claro. acho que é importante, é muito importante você colocar a cara a tapa nesse sentido. Eu acho importante, eu acho importante. Eu comecei a escrever cedo. Desde que eu comecei a escrever na escola, no segundo, quinta, sexta série,
Eu já escrevi e mostrava para todo mundo. Entendeu? Então eu sempre tive gente que lia e já me dava um feedback, né? Então que foi assim que eu comecei a melhorar minha poesia. Mas essa coisa do leitor beta também é uma coisa que hoje em dia a gente está fazendo muito e é importante, né? É Muito importante. legal, né? A gente na Liga tem muito, assim, muitos autores da Liga que trocam, né, os textos. Eu leio, por exemplo, vários escritores da Liga antes de lançarem qualquer coisa, como olhar de escritor beta mesmo, para poder ver se ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Né? Nem é uma correção, mas uma coisa que a gente faz mesmo para ajudar o autor. Claro. Eu acho que todo mundo aí precisa se ajudar e olhar para o trabalho do outro com carinho também, porque quando você pega o trabalho de uma pessoa, o livro de alguém, mesmo para tentar ajudá-lo, você tem que ter em mente que aquilo lá, cara, ele passou muito tempo debruçado em cima de um notebook, ou de um caderno, para os mais antigos, e você tem que saber valorizar isso. Né? Não é Claro. ser extremamente ácido nas suas críticas, ninguém está precisando disso. Né? Eu acho que tudo passa pela sensibilidade que eu falei agora de pouco, não tem jeito. Com certeza. Nós falamos do Danezinho, que acabou de entrar aí, ó. Nós falamos Olha mal dele lá, antes, nosso né? grande amigo. Chegou o Rafael aí. Mas é isso mesmo, eu acho que vale a pena a gente sempre uma pessoa para ler e fazer esse olhar crítico. De repente, muitas vezes a pessoa fala assim, não vou falar nada não, porque, tadinho, ele é meu amigo, né? Então vai que tá bom. Né? Mas não é o correto. O amigo vai criticar, vai fazer a coisa funcionar de uma forma diferente, né? Ó, isso aqui não tá Claro. legal. Senão Né? não é amigo. Você Senão não não é é amigo. amigo. É amigo da onça. Pois é. O 5 eu não conheço. O 5 ele veio de uma proposta um pouco diferente dos outros livros também, porque ele é bem curtinho, né? Ele tem lá suas 30 páginas, 35 Sim. páginas, e ele conta 5 histórias diferentes, 5 contos diferentes, e todos eles se interligam. Né? Então ele é um livro de contos, só que de uma história só. Né? Ele foge um pouco daquela estrutura clássica, ele não tem lá o seu primeiro, segundo e terceiro ato, ele tampouco faz parte da jornada do herói, ele é um livro mais calcado assim no lado do suspense sobrenatural, que até então eu não tinha mexido. E ele tem também ilustrações, cara. Assim como o Planeta Brutal, ele também tem algumas ilustrações, umas coisas um pouco mais sombrias, né? Legal. Isso também mostra o quanto eu gosto desse lado da arte, né? A arte de ilustrar. A gente falou agora há pouco do Rafael Danesin, a gente conversou sobre histórias em quadrinho. E sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de colocar esse tipo de arte também nos meus trabalhos. No Ácido e Doce também tem uma ilustração no fim do livro. Sim. E como eu já ajudei a colocar, a mesclar com música no playlist também, tem lá a sua arte de ilustrações. E o 5, ele narra histórias diferentes, 5 personagens diferentes, né? 5 protagonistas diferentes, 5 narrativas diferentes, 5 finais, é tudo baseado no número 5. E eu escrevi esse livro em 5 dias. Muito legal. Não é grande coisa, porque é um livreto, né? Mas foi escrito em 5 dias. Foi a convite da editora Darda, né? Ela que me chamou para fazer esse livro. E eu adorei essa experiência também. Foi ótima. Foi ótima. E eu não sei o que o pessoal achou muito do 5, porque saiu poucas resenhas dele. Até porque eu tinha poucos exemplares para vender. Mas eu fiquei satisfeito com o trabalho desse livro, sim. Muito legal. Esse é tudo 5. Muito bom isso. Tudo 5. Tudo 5. Muito simples. E 5 é o número preferido da minha esposa. Cada um tem uma preferência de número. Né?
Muito legal. O meu é o 7 e o 8. 7 e 8? 7 e 8. Ah, 7, 8 e suas variações. 88, 77, 78, 89, 87. Por aí vai. um número que eu gosto muito é o 26. Sempre gostei 26. do 26. É, Ah, entendeu? legal. Brinco sempre com 26. É. Nada assim, na linha literária com 26, não, mas eu sempre brinco com 26. Entendeu? Às vezes até. Talvez tenha alguma coisa a ver e você não sabe, hein? Talvez tenha alguma coisa a ver e você não sabe. Tem que saber, tem que procurar saber isso. Depois É, do 5 veio o quê? Veio os. depois eu fiz os Supremos também, né? Supremos. Eu tô fazendo isso porque nosso tempo assim é 1 hora. Nós já Tá. temos 42 minutos. Putz, O tempo passa rápido. A gente tem que. passa rápido, passa voando, rapaz. Tá Mas muito isso é boa a muito bom. conversa, isso passa rápido. Agora, o Supremos, ele foi mais uma vez, até redundante falar isso, mas foi outra proposta diferente também. Ele veio de um sonho que eu tinha, que era escrever sobre super-heróis, né? Assim como eu já te falei que eu tenho aquela vontade de escrever quadrinhos, eu queria escrever sobre super-heróis. E quando surgiu a oportunidade de fazer um livro, eu tornei esse sonho que eu tinha numa coisa coletiva, né? Eu queria ter o meu livro de super-heróis, mas eu fui lá e transformei ele num livro em conjunto. Então, ele é um livro em coautoria. Quem participa sou eu, Jadina Lana, Renata Maguese e Jefferson Andrade. E cada um de nós escreveu sobre um super-herói específico. Cada um de nós abordou uma história específica, né? Sim. De começo, meio e fim. São histórias de origem, né? Desses super-heróis. Só que todos eles participam do mesmo universo. Então, eles estão no mesmo lugar, só que eles não têm muita noção disso. Cada um vive sua aventura, partilham do mesmo mundo e não se conhecem. Talvez, se esse livro fosse um pouco mais para frente, talvez eles se complementassem, interagissem e tal. Mas esse primeiro livro, ele é basicamente de origem, né? São origens de super-heróis brasileiros. E eu fiz questão de ressaltar ali que eles tinham que nascer e morrer no Brasil, enfrentar inimigos brasileiros, tinha que ser um negócio aqui do país, cara. Esse negócio de herói gringo deixa pro Batman, pro Superman. Aqui aqui é outra história, entendeu? Até a capa faz isso, né? O verde e amarelo. E foi um projeto legal também, gostei de trabalhar com ele. Gostei da hora de editá-lo, né? Que o conto vinha para mim maravilhoso, mas eu tinha que fazer lá suas adequações para ele fazer parte do mesmo universo, e isso foi um aprendizado muito bacana para mim também. Foi muito bacana. O Danezinho tá falando aí que tem que ir adiante. Entendeu? Opa, Tem que fazer mais. né? Entendeu? Na verdade, cara, assim, sendo bem sincero com você, eu não sei se o livro ele atingiu o que ele poderia ter atingido. Eu acho que ele poderia ter sido melhor abordado, melhor divulgado, porque infelizmente a gente não alcançou o máximo que ele poderia. Mas é um projeto bem interessante, que poderia ter várias continuações, poderia ser uma série. Quando eu pensei nele, foi baseado no White Cards. Não sei se você conhece, do George R. Martin. Sim. O George Martin, ele fez lá também os seus universos de heróis, né? E é uma série gigantesca, cara. Tem sei lá quantos livros. Uhum. E a minha ideia era que o Supremos fosse assim também. Eu não sei se um dia a gente chega nisso, mas a ideia seria essa. Claro, é legal. Eu acho importante. Essa coisa de fazer a coisa brasileira é importante, né? Eu acho muito importante isso. Igual, por exemplo, o Humberto Lima tem o Saturno, está lançando agora o Vampiro Brasileiro, que é índio, né? Uhum. O meu vampiro principal, ele veio da Europa porque ele é milenar, ele nasceu, no Brasil não existia ainda.
Mas o resto dos meus vampiros são todos brasileiros. Eu tenho um vampiro, Ele inclusive, que mora em Juiz de Fora. Ele fez a mora linhagem dele. debaixo da praça principal da cidade. Entendeu? E assim, as pessoas de Juiz de Fora que me conhecem, de vez em quando passam perto da praça e falam, olha, tem obra lá, avisa pro Douglas. Ele mora lá de baixo, todo mundo acredita nisso. Né? Então, assim, eu acho importante essa coisa de botar o brasileiro, né? O herói brasileiro, né? Porque a gente está importando muita coisa, para que me importa mais? Cara, Né? eu acho que o Brasil tem muito a oferecer, tá? Às vezes a gente acaba não explorando todo o potencial da nossa terra. Ele tem uma cultura de um folclore muito rico, ele tem uma Sim, história muito, muito rica. É, tem figuras históricas brasileiras interessantíssimas para serem abordadas em livros, né? É só questão do cara parar um pouco e transformar uma trama dele que poderia se passar em Nova York, trazer para cá, cara, porque eu acho que falta um pouco da gente ter essa consciência de valorizar um pouco mais o que é nosso. E ao mesmo tempo que eu falo isso, eu sou uma contradição, porque ó, camiseta do Ramones, pôster do Superman. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar assim com o que a gente tem, a cultura brasileira, trazer histórias para a nossa realidade, apostar mais no que é nosso. sim. Eu devo ter o quê? Devo ter uns 4 anos, mais ou menos, que eu só leio literatura brasileira. É, Mas eu já li, né, tudo, tá? Então, a coleção inclui aqui da Agatha Christie, eu li a Agatha Christie inteira, eu li a J.R. Ward, eu já li, né? Mas, assim, tem uns 4 anos que eu tenho lido só mesmo literatura brasileira. Talvez até por participar muito de feira o tempo todo, você sai das feiras com um monte de livro que você vai, né, abastecendo a sua leitura constantemente. E eu estou achando, assim, descobrindo muita coisa boa brasileira que a gente não sabia. Vocês ficavam presos nos clássicos brasileiros, né? Érico Veríssimo, Machado de Assis, Jorge Amado, e nós temos muita coisa atual muito boa. tem. Né? Tem uma cena muito boa. Já tive dia, assim, por exemplo, de terminar um conto de madrugada de uma antologia, por exemplo, pegar o celular e mandar uma mensagem para o autor, falar, cara, esse negócio é legal demais, né? Não importa que hora que seja. E aí das Isso é costas da importante. né? Isso Então é eu acho assim, tem muita coisa boa brasileira. Tem. Planos agora, futuros. Nós estamos com 2 minutos. Então, além de ser escritor, Se depender do Danezinho, vai ser tudo continuação aí. Continuação do Supremo, continuação do 5, vai ser continuação de tudo. Mas não, o Danezinho é um puta de um parceiro, cara. Eu trabalhei com ele em, acho, além do Planeta Brutal, acho que teve outra vez que a gente trabalhou junto, não tô lembrando agora. Mas eu gostaria muito de trabalhar com ele novamente, em novos projetos, até se um dia sair história em quadrinho, talvez a gente converse nesse sentido aí, porque ele sabe lidar com isso também, né? E, assim, projetos futuros, eu tenho a intenção de divulgar um pouco mais o trabalho que eu estou fazendo com relação à propriedade intelectual, né? Que além de ser escritor, eu também sou advogado e estou militando nessa área do direito autoral. Eu acho que tem sim, muitos escritores, muitos artistas que não conhecem os direitos deles, isso é importante, e eu sei que eu tenho muito a contribuir com isso. Eu pretendo daqui para frente divulgar um pouco mais essa parte do meu trabalho. E além do mais, eu pretendo escrever mais livros. Tenho uma ideia aí de um novo suspense com base no folclore brasileiro. Vou deixar um pouco em né? aberto porque eu ainda não desenvolvi, mas a ideia é essa. Quero trabalhar mais uma vez. Sim. E, além disso, eu estou estudando roteiro para o audiovisual, né? Não que isso vá se tornar uma vertente de uma profissão, mas eu estou estudando. E também roteiros de histórias em quadrinho. Então, eu quero trabalhar nessas áreas e estou me especializando para isso, cara. Eu não vou me lançar às cegas, né? Tem que ter lá o seu suporte. Então, eu estou estudando Claro. bastante. E pretendo aí voltar com tudo agora, porque faz tempo que eu não trabalho.
como escritor para valer, né? Ainda não peguei no pesado ainda, mas essa é a intenção. Esse tempo que não pegou no pesado como escritor foi excesso da advocacia? Também, também. Outra parte também é que fiquei com o saco cheio, cara. Vi muita coisa que não era para ver, é complicado. E tive lá os meus momentos de questionar se eu realmente queria continuar com isso, mas é uma paixão que eu tenho, eu não vou largar. Eu achei que eu tinha que dar uma diminuída no ritmo, porque eu achei que eu publiquei muita coisa e talvez eu não tivesse preparado para isso. Eu achei que tem muita coisa que eu fiz que poderia ter sido melhor. Isso eu falo como uma Uhum. autocrítica extremamente sincera. A partir dessa minha nova fase vai ser um pouco mais estratégico. Eu vou abordar os temas de uma forma um pouco mais madura e quero lançar aí essa nova perspectiva. Isso é Parar de ser importante. tão Isso é importante. afobado, sabe? Ah, conselhos para quem está começando ou para quem está escrevendo e não sabe o que faz com o livro. Bom, o primeiro conselho que eu dou é que você tem que estar sempre atento ao que você escreve, tá? Como a gente já conversou aqui, o escritor ele tem que saber analisar o que ele escreveu e saber se está bom ou se está ruim. Ele tem que ter lá sua parcela de coragem de colocar a cara a tapa e ele tem que estar sempre antenado, sempre estudando, sempre se especializando naquilo que ele acha que é o sonho dele. Se ele tem um sonho, ele tem que correr atrás, mas ele não pode fazer isso de uma forma muito apressada. E isso eu aprendi na prática, cara. Ele tem que Não. parar, respirar, fazer as coisas com calma, olhar bem com quem ele está se relacionando, né? E ficar atento às armadilhas do mercado. Tem muito escritor que acaba colocando a cara a tapa, mas ele não está atento que tem muita armadilha no mercado e ele tem que saber lidar com elas. Porque senão vão começar as críticas boas ou ruins, ou ele vai achar que ele é o melhor escritor do Brasil e ele não é, ou ele vai achar que ele Uhum. é péssimo e ele é bom. Então, Sim, tem que tomar muito cuidado com o mercado editorial, tomar muito cuidado com as pessoas com quem se relaciona. importante, muito importante isso. Você acha que a questão agora, por exemplo, da pandemia alterou esse mercado editorial aí? Para bem ou para mal? Como é que ficou? Não alterou em nada? Não Não, sei, eu tô com eu dois acho que sim. para sair por aí. Entendeu? Mas é assim, Se e aí? você, se você olhar bem, o mercado já vem sangrando. Já vem Sim, sangrando e não é de agora. E eu acho que todos os setores tiveram que se readaptar, inclusive a literatura. Hoje o cara, ele prefere comprar o livro na Amazon do que ir na livraria. Então, sim. quem não está atento a isso vai tá comendo bola. Tá comendo bola. E daqui para frente é assim, viu, Arthur? Tem que prestar muita atenção nos próximos movimentos do mercado editorial, porque o livro vai ficar mais caro. Sim, Ele já não é. A obra, a matéria-prima já não é barata. E o futuro do livro é o seguinte: ou vai começar a ter um boom do e-book, ou o livro vai ser um pouco mais simples. Você não vai mais conseguir achar livro de 500 páginas de autor que ainda não tem seu nome. sim. Entendeu? O cara que escreve 500 páginas hoje e acha que ele vai publicar e sair fazendo nome, ele está completamente errado. Porque o mercado editorial mudou. Então, eu prevejo que esse negócio aqui também de página amarelada, sabe? Essa página assim, ó. Não. Isso aqui tá dias contados. A partir de agora vai ser só papelzinho branco, cara, porque é mais barato. É, eu acho que está todo mundo procurando baratear o custo, né? A gente que está procurando Sim, assim fazer alguma coisa mais, mesmo em editora, mais independente, está todo mundo tentando baratear o custo porque está ficando difícil a vender, né? sim. Você fala do E, e-book.
Você acha que o e-book chega a comprometer o livro físico, assim, a esse ponto? Não, 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 não. Pois é. Todo mundo pensava que o CD, que o CD ia acabar com o disco, não acabou, né? Pois é. Sempre tem lá o seu mercado. Não é um formato novo, não é como se diz, não é formato que fala, é plataforma. Ele nunca vai extinguir o anterior. Isso aí é lenda. Não. O livro, todo mundo, o cara que gosta de livro, ele gosta do quê? Ele gosta do manuseio, ele gosta tem cara que gosta de cheirar o livro, tem cara que gosta de ver letra por letra, tintim por tintim. O cara que gosta disso, ele não vai pegar um e-book na mão e falar, nossa, tenho a melhor experiência da minha vida. Impossível. Claro. Tá? O que acontece é que o e-book ele é um pouco mais barato, assim, digamos assim, no termo de comparação do preço bruto, né? Um livro custa R$30, o e-book custa 10. Sim. É claro que daí ele precisa ter lá o seu equipamento para ler o e-book, mas aí já é outra história, enfim. Claro. Mas eu não creio que o e-book substitua o livro físico, não. Nós vamos ter os dois formatos e talvez um terceiro formato que vai ser inventado ainda. Pode ser. Eu não consigo acostumar com e-book de jeito nenhum. Eu já li vários livros, mas eu não consigo me acostumar de ter um e-book. Sabe? Eu acho até que o Kindle é ótimo para ir para a fila do banco. Né? Em vez de você levar um livro pesado, você leva um Kindle para a fila do banco e fica lá. Né? Mas, fora isso, eu acho que bom é livro, é papel. Tanto que você tem alguns aqui, né? Mas agora, eu acho que... a gente tem que pensar em vários aspectos, inclusive o e-book ele não ocupa tanto espaço, né? O livro lá, você tem lá sua prateleira, tem muitos livros. Às vezes o cara não tem mais espaço de onde colocar tanto livro, cara. Eu conheço leitores que não tem mais lugar para colocar livro. Eu aumentei a estante, mas não diminui os livros. nós estamos com 2 minutos e meio. Foi um prazer. Certo. O que você quer falar para o pessoal da Liga, o pessoal que está nos assistindo? Tem um monte de gente aí, inclusive, que veio te ver. Dê o seu recado final. Eu quero deixar o meu muito obrigado a todos que tiveram a paciência de acompanhar as minhas bobagens. Agradecer o apoio de quem está sempre do meu lado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por tudo todo o apoio que dão para a literatura brasileira, cara, porque não é fácil. A pessoa gostar tanto assim dos livros nacionais é um pouco mais difícil de você ver. E eu tenho que agradecer a essas pessoas, porque por elas que a gente escreve. Né? Se não forem elas, não tem motivo da gente escrever. Então, muito obrigado. Valeu por me aguentar até agora. E tenham todos aí uma ótima vida. Muito obrigado. Para mim foi um prazer imenso te ver de novo, conversar com você. Né? Foi muito, muito bom. É uma pena que o Instagram corte em 1 hora nossa conversa. Vai ficar gravada no Instagram da Liga, tá certo? Opa. E depois a nossa conversa deve ir também pro meu canal no YouTube. Legal. Se alguém quiser, tá bom? Você pode indicar lá que se alguém quiser. Foi muito produtiva a nossa conversa. Eu acho que as pessoas que estão aqui aprenderam bastante com você aí hoje. Valeu, Arthur. Eu que te agradeço. Tá joia. Muito obrigado, cara. Tchau, tchau. Então, último minuto. Foi um prazer imenso estar aqui com o Rafael Miguel, que é um escritor de São Paulo que eu sou fã. Gosto muito do que ele escreve. E foi muito bom você ter aceitado o meu convite, né? E a gente vai conversando cada vez mais até o nosso próximo encontro em alguma feira presencial aí que deve ter ano que vem só, provavelmente. Né? Até 2021. Só ano que vem. Esse ano não tem mais gente fazer mais nada. Até carnaval do ano que vem já foi cancelado, então... Né? Fecha a conta. Então, Fecha a conta.